parte agora trata da construção geométrica dessas imagens. Construção geométrica dessas imagens. Então, como você pode ver, aqui a gente tem aqui, ó, um objeto, tá? Esse aqui é o objeto. Você pode representar esse objeto por uma seta para cima, assim, ó. Uma seta para cima. E aí, você vai usar duas daquela regrinha. Vamos usar aqui, deixa eu botar aqui. Tá aí, tá rosa aí. Vamos usar duas. Paralelo, foco. Paralelo, foco. Vértice, reflete. Vértice, reflete. Então tá aí, ó. Paralelo, foco, vértice, reflete. O que é vértice e reflete? É ter o mesmo ângulo de incidência e de reflexão. Aqui nós teremos aqui o ângulo de incidência. O ângulo de incidência. E aqui nós teremos o ângulo de reflexão. E a primeira lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí, onde esses dois pontos se cruzarem, você vai ter a formação da imagem. Formação da imagem. Onde eles se cruzarem, você vai ter a formação da imagem, tá? Então, eles se cruzaram bem aqui. E aí, como é que você vai formar a imagem? Você vai formar a imagem nessa posição aí do eixo, tá certo? Então, olha só. Aqui, essas dois raios saíram da seta, da ponta da seta. Então, aqui vai ter que ter a ponta da seta. Como você vai fazer essa ponta da seta? Você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer aqui. Então, essa vai ser a imagem, tá? Essa vai ser a imagem. Então, como é que a gente caracteriza essa imagem aqui? Essa imagem, quando você estiver falando de imagem de espelhos, sempre nós temos dois tipos de imagem. Ela pode ser tanto real como virtual. Quando que ela vai ser real? Quando ela estiver do mesmo lado do objeto. Essa imagem ela está aqui desse mesmo lado, tá? Então, lado esquerdo, vamos botar aqui lado esquerdo, e desse outro lado aqui, lado direito. Essa que está do lado esquerdo, se ela formar aqui do lado esquerdo, então ela é uma imagem real. Então essa imagem aqui ela é real, tá? E aí você vai dizer também se ela é direita, ou se ela é invertida. O que significa isso? Vamos botar também dois eixos agora em relação à vertical, tá? Se essa imagem formar na parte de cima, no mesmo lado do objeto, se ela tivesse formado aqui, por exemplo, aqui, nós teríamos uma imagem direita, mas ela se formou embaixo. Então ela é uma imagem invertida, tá? Invertida. Lembre-se que sempre a imagem é formada pela interseção de dois raios refletidos, tá? Então, o professor poderia pegar essa interseção aqui. Uma pergunta, poderia pegar essa interseção aqui? Aqui? Não poderia, né? Por que não poderia, pessoal? Porque aqui eu tenho esse raio aqui, ó, que ainda não refletiu. Só esse outro refletiu, só o vermelho é refletido, o azul não refletiu. Tem que ser dois raios refletidos, tá? E aí eu vou mudar a cor aqui para vocês compreenderem melhor em relação ao... Botei mais clarinho aqui. Tá aí. Esses dois clarinhos são os raios refletidos, tá? Então a interseção deles gera a imagem. E se você ver a imagem aqui, ela é invertida.
ela é invertida. Então essa imagem aqui ela é real e invertida. E se você fizer tudo direitinho aí usando, se você usar ali uma métrica ali, botar o foco bem no meio entre o centro e o vértice e fizer tudo direitinho, você olhando para cá você vê que essa imagem ela é menor. Ela é menor, tá? Ela é menor. Por que ela é menor? Porque ela tem um tamanho menor. Tá certo? Ela tem um tamanho menor. Então essa imagem ela é real, invertida e menor. E é o que está escrito aqui, ó. Então como que você vai conseguir formar essa imagem? Você vai montar o espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo, e você vai utilizar paralelo, foco, vértice, reflete, ou também você pode utilizar centro, volta. Então você precisa utilizar dois raios refletidos para poder gerar a imagem. Vamos fazer aqui o exercício 2, tá certo? O exercício 2, onde nós temos aqui, ó, para você completar essas imagens formadas no espelho convexo. Então, vértice, reflete, então é só usar aqui o mesmo ângulo de reflexão, tá? Primeira lei, vértice, reflete. O que é o mesmo ângulo? É isso aqui, ó. Esse ângulo tem que ser igual a esse outro ângulo aqui, ó. Vértice, reflete. E aí, paralelo, foco, né? Se você vê essa I2 aqui, ele está indo em direção a quem? Direção ao foco, tá? Está indo em direção ao foco. Só que aqui, essa parte aqui é a parte dentro do espelho, ele vai refletir aqui, né? Então você vai usar a regra paralelo, foco, paralelo, foco. Paralelo, então esse aqui é o I2. Esse aqui é o I2. Esse aqui é o I2. E aí, você vai ter o I3 agora. O I3 vai em direção ao centro. Direção ao centro. Se vai em direção ao centro, centro, volta. Centro, volta. Centro, volta. Ou seja, você vai usar a mesma regra para construir qualquer tipo de imagem nos espelhos esféricos, tá? Então, paralelo, foco, vértice, reflete, centro, volta. Paralelo, foco, vértice, reflete, centro, volta.